Olá, engenheiro, olá, engenheira. Estou aqui mais uma vez, agora para um tópico que certamente você estava esperando, que é sobre as perguntas técnicas nas entrevistas de emprego para engenheiro na Alemanha. Então, eu vou falar aqui as minhas experiências, todos os tipos de perguntas técnicas que eu tive. Eu categorizei elas em, acho que foram 4 ou 5 tipos, né? E vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, com certeza, você trabalhando em cada tipo de pergunta que eu explicar para vocês hoje, e, claro, olhando a tua experiência e olhando a vaga que você está se aplicando, certamente você vai estar um passo mais próximo de conquistar a sua vaga de engenheiro ou engenheira na Alemanha. Então, bora lá, né, para o conteúdo, mas antes eu vou sempre, como sempre, eu vou me apresentar. Eu sou Gerson Santos, sou engenheiro sênior na Alemanha, vivo desde 2016 no país, trabalho numa empresa alemã com manufatura óptica, né, no setor de manufatura. E nesse canal e nas outras redes sociais eu falo sobre carreira internacional para profissionais da engenharia, ou seja, engenheiro e engenheira, tá bem? O que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer um pouco da minha história, como eu consegui, né, sendo brasileiro, formado no Brasil, como eu consegui minha oportunidade na Alemanha, como eu fui reconhecido como engenheiro e muito bem pago. E também quero mostrar histórias dos meus mentorados, né, de pessoas que utilizaram a minha metodologia, que também conseguiram alcançar isso, e quero mostrar para você que você também consegue isso, você vai conseguir isso se você quiser, né? Então, eu vou te mostrar aqui que você também pode conquistar a sua vaga de engenheiro e de engenheira na Alemanha, ser reconhecido, reconhecida e muito bem pago, tá bem? Então, o intuito aqui é compartilhar a minha vivência, a minha experiência, né, trazer vocês para a realidade, para o que acontece no dia a dia. Tudo que eu explico aqui é coisa que eu vivi, é coisa que eu vi, não são suposições ou, enfim, experiências que eu estou imaginando, que eu estou tirando de pessoas que, enfim, que não viveram esse processo. É 100% da minha experiência, do que, óbvio, eu aprendi com o processo e que meus mentorandos e pessoas que passaram por isso também, né, que eu tive acesso muito próximo. Então, aqui é tudo real, aqui é sem curva, aqui é sem ladainha, é papo reto. Então, vamos para o conteúdo, beleza? Então, vamos lá, engenheiro. Se você está se aplicando para vagas, né, de engenharia na Alemanha e você talvez passou na primeira fase e não teve nenhuma pergunta técnica, o que é bem normal, a segunda entrevista e ou a terceira vai ter pergunta técnica. É bem difícil não ter nada. Por quê? Porque eu vou explicar que existem tipos de perguntas técnicas. E qual que é o intuito da pergunta técnica? Ela quer fazer com que você mostre o que você aprendeu na teoria numa situação real, né? Numa situação, né, de trabalho, de pressão. Ele quer que você... Como é que você vai aplicar isso aqui, na realidade, no dia a dia, no chão de fábrica? Entendeu? Então é isso que eles precisam entender e eles querem entender. É óbvio, eles também vão trabalhar, eles vão entender mais sobre a sua comunicação, mais sobre a sua confiança e etc, né? Soft skills. Mas o mais importante também é você conseguir passar segurança para eles que você tem esse conhecimento técnico, né? E sabe e tem pensamento lógico para fazer acontecer. Então, mesmo que não tenha tanta experiência, você consegue ter o pensamento crítico, né? Ter o pensamento analítico, utilizar a lógica ao seu favor, tá bem? Então, vamos lá para o primeiro tipo de questão teórica, técnica, que pode cair numa entrevista de emprego para engenheiro, beleza? Show! O primeiro tipo de pergunta que pode cair numa entrevista, né, técnica para engenheiro
que vai se aplicar à Alemanha é eles darem um exemplo, né? Eles te darem um exemplo de uma situação hipotética e eles querem saber como você reage a ela, né? Eles querem saber qual que é a lógica por trás, né, desse pensamento, né? Como é que você estrutura essa solução, né? Então, eles vão te dar uma situação hipotética e vão falar: "E aí, o que você faria?", né? Eu posso dar um exemplo, se eles falarem que você estava, por exemplo, você estava ajudando o seu, ou no caso, responsável por uma tarefa que o seu chefe te passou e o seu chefe já tinha saído da empresa, ou estava de férias, ou estava de licença, enfim, o seu chefe não estava, não era possível de telefonar, de falar com ele. E aconteceu um problema onde você tinha que tomar uma decisão e isso influenciaria financeiramente, influenciaria de uma maneira expressiva no projeto. O que você faria? Então, esse é o tipo de situação que sempre vem numa entrevista. Ou seja, eles querem saber, cara, qual a sua lógica para uma determinada situação. E claro, a resposta certa não existe, porque isso é hipotético, né? Mas eles querem saber, cara, se acontece uma parada dessa com ele, como é que ele reage a isso? Isso aí é factível, ele precisa entender se você tem um pensamento crítico, né? Assertivo no sentido de ter uma boa escolha, ou se você é extremamente alterado, sabe, emocionalmente incapaz de reagir à situação, que é realmente sempre bem peculiar e desafiante, né? Então, por exemplo, ele vai lá e fala isso e você pensa, cara, eu vou ter que dar uma solução aqui agora. E a minha primeira dica em relação a isso, né, a primeira questão, é você não dar só uma solução. É você sempre trabalhar com hipóteses também, já que ele deu uma hipótese relacionada à situação, você dá hipótese relacionado à solução. Então você fala, por exemplo, se o meu chefe não pode ser alcançado, eu não posso contactar ele, eu vou determinar duas soluções, eu vou tentar alcançar, no caso, telefonar, eu tô traduzindo a palavra, por isso tá estranho. Eu vou tentar alcançar, ou tentar ligar, ou tentar falar com um supervisor dele, por exemplo. Né? Se ele não, eu já tentei contactar ele, não dá, não tem como, não existe a possibilidade. Então, eu vou para cima, eu tento contactar ele, por exemplo, para tomar uma decisão coerente no sentido de que, como o meu chefe reporta um outro chefe, então, por que não falar diretamente com ele e explicar a situação, que o meu chefe está incomunicável, né? E tentar fazer isso acontecer. Daí, por exemplo, ele já entendeu que você está sendo cauteloso, né? Mas aí ele vai criar talvez uma segunda situação. Tá bom, você não consegue trocar ideia com ninguém, você não consegue falar com ninguém. Você é a única pessoa que pode fazer algo naquele momento. Beleza, então ele já viu que você é cauteloso e tal, mas ele tá criando aquilo lá, esse estresse, tá bom? Nem precisa ficar estressado, é uma situação hipotética, né? Então você fala, certo, como eu falei, eu vou pensar em duas soluções, né? Daí você cria algumas hipóteses, né? Fazemos isso na engenharia bastante para conseguir calcular algumas coisas, né? E com essas duas hipóteses, você trabalha numa solução onde uma tende não mudar tanto a situação, né? E, enfim, e possivelmente vai ter chance vai ter um retorno positivo no sentido de quando o seu chefe voltar, ele consegue, enfim, reagir a isso. Ou se você vê que essa é muito passiva, né? Que essa tipo pode, sei lá, arruinar o projeto de não dar certo porque ninguém reagiu a ela.
você mostra a responsabilidade e chama para você. Você fala, então tá, então sabendo que, né, em conversa sempre com o meu chefe, com o meu responsável, é, eu eu sei como ele reage em relação a algumas coisas, então eu sigo o mesmo pensamento dele, só que eu assumo a bronca. Então eu assumo a situação, eu assumo as rédeas dessa decisão. Então eu vou fazer de tudo para que isso dê certo, né? Então, o que eles querem entender, na verdade, é o seu pensamento, né? Como eu falei, crítico, analítico, sua lógica por trás disso, se você é cauteloso, e se você assume a responsabilidade, porque você é a pessoa que está ali, a única pessoa que está ali. E óbvio, o que você tem que pensar? Você tem que pensar no risco, né, do movimento, da tua decisão, tá bem? Isso aí é muito importante na hora de buscar uma solução para essa situação hipotética que a empresa, que o manager, que o recrutador te deu, tá bem? É uma dica minha. Eu utilizei e tive alguns sucessos, outros não. No começo eu não tive sucesso porque não estava preparado, mas aos poucos você vai pegando o jeito de se preparar e de explicar a situação, tá bem? Show! Então vamos lá para o segundo tipo de questão numa situação técnica, né? Numa entrevista técnica para engenheiros se aplicando na Alemanha. Ou seja, quando ele pede um exemplo de situação ou de problema e solução, né, aplicada aí à engenharia, ao dia de trabalho que você teve. Ele fala, cara, me dá um exemplo desse projeto aqui que está no seu currículo, né, dessa empresa aqui, XYZ, e das suas atividades, me dá um exemplo que aconteceu no trabalho, que rolou um problema, rolou uma dificuldade e como você reagiu a isso. Então agora, eles querem algo real. No primeiro tipo, né, eles criaram algo hipotético. Agora eles querem algo real, o que você viveu e como foi seu pensamento. E a melhor coisa para isso, para responder isso, é preparação. Você não preparado, acontece duas situações aqui. Uma, você traz uma história xoxa, que realmente não brilha os olhos, não faz você ser um diferencial, já aconteceu comigo, porque eu não me preparei tão bem. Então, você traz uma história xoxa, né? Ou duas, você se perde na história. Você se perde. Porque como você não está preparado, a sua narrativa não vai ser coerente, entendeu? É óbvio que tem a terceira hipótese que é muito difícil, que é você mandar bem na resposta, porque saiu perfeito, né? O que normalmente não acontece quando você não se prepara, tá bem? Então, esse tipo de questão onde você precisa falar uma situação, um problema, um desafio que você passou, você precisa pensar nisso antes, para todas as possibilidades, no caso, tudo que tá no teu currículo, né? Pelo menos uma de cada. Que ele não vai ficar perguntando, me dê 5 erros, me dê 5 problemas ali. Pode até acontecer, mas enfim, como eu falei, pelo menos um bem feito vai fazer com que você se prepare e esteja na ponta da língua e você mande muito bem. Você dando uma resposta muito boa, ele nem vai querer saber de uma segunda, uma terceira. De verdade. Beleza? Vamos lá. Terceiro tipo de pergunta técnica, ou, no caso, né, de pergunta que é feita numa entrevista técnica para engenheiros se aplicando na Alemanha. É aquela pergunta teórica. Ou seja, ele vai lá e, enfim, abre um desenho técnico, abre algo teórico, né, que a gente tem no dia a dia, óbvio, né, na prática, mas ele abre teórico e ele pergunta, o que significa isso? O que é aquilo? Eu já tive isso. E tanto mostrando o desenho técnico, quanto mostrando na máquina. Ou seja, né, eu ia trabalhar com atividades que também envolviam máquina de comando numérico computadorizado. Então, ele mostrou o que significa essa barrinha aqui, esse slash aqui. E eu falei, esse slash significa que o programa, né, que a gente está anulando a leitura desse código, dessa linha. Ou seja, quando o programa for lido pela máquina, essa linha vai ser pulada, né? Ele não vai ser lida. Né? É como se fosse um
apagando a linha toda. Mas na verdade você está só economizando tempo. Você coloca ali, né, uma barra onde não lê esse código, tá bem? Então, ele perguntou para mim, eu já respondi. É uma pergunta técnica. Simples assim, ele quer saber, será que ele entende mesmo de código CNC, né, que é o que estava no currículo dele? Então eu vou perguntar, entendeu? É esse tipo. Ou também aconteceu de o cara abrir lá um diagrama hidráulico, eu nem lembro qual que era o diagrama exato, e ele perguntou, o que é isso aqui, ó? E eu falei, o tipo de válvula. Então, é isso. Era pneumático, era isso, era pneumático. Um diagrama pneumático, e ele perguntou o que era aquilo, eu falei que era um tipo de válvula lá, que na época eu nem lembro qual que era, mas, enfim, eu acertei. E é, e é isso, você precisa estar preparado. É óbvio que você não tem como saber tudo que vai ser perguntado, mas imagina, como você se prepara para em relação a isso? Claro, você revisou o seu currículo, né? Você se preparou. O currículo que você mandou para a empresa, você precisa pegá-lo, né? Imprimi-lo e ali, ó, quais são? Você pensar, o que eu estou falando aqui que eu mando bem, que eu sou expert ou que eu consigo realizar, né? Com confiança. Ah, isso aqui. Então, beleza. Então, vou dar uma revisãozinha nesse tópico. E você trabalha nele, né? Pra chegar com confiança, tranquilidade, tá bem? E óbvio, se acontecer de você não lembrar, seja sincero. Isso aí é tranquilo, acontece, tá bem? Mas, mesmo assim, você fale, olha, por exemplo, imagine que ele perguntou sobre um código desse programação, né, CNC, que eu trabalho. Eu falaria, olha, eu falei, é tudo que eu lembro. Esse código é relacionado a tal coisa, só que eu não lembro exatamente o significado dele. O que eu faria, eu iria nessa tabela tal, pesquisar ou relembrar, porque eu acharia a resposta. Então, entendeu? Ah, eu não lembro isso, mas eu sei onde pesquisa, eu sei onde busca. É isso que é importante. Não é saber de tudo. É ter convicção do que você realmente sabe disso. É basicamente isso que você precisa se preparar. Beleza? Show. O próximo tipo de pergunta numa entrevista técnica para engenheiro que está se aplicando na Alemanha é quando a pergunta vem uma mistura de teoria e prática. E agora eu vou explicar para vocês basicamente o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui para uma entrevista e era para trabalhar, né, dando suporte ao chão de fábrica, né? Então, claro que eu tinha que saber de algumas dúvidas, né? Ou no caso, se um operador, né? Se um trabalhador do chão de fábrica, ele tem uma dúvida em relação a um processo de usinagem, né? Por exemplo, né? Que eu seria responsável. Eu tenho que trazer para ele a informação. Eu tenho que de alguma forma responder a ele, né? Ah, tem que ser preciso. Cara, se você não souber, pelo menos saiba onde está, como eu falei para vocês, né? Então, assim, ele falou assim, por exemplo, estava lá no chão de fábrica, ele apontou para mim e falou, imagina que esse furo aqui é M10, ó, se liga, que ele falou M10 não explicou nada, então eu preciso saber, por que é M10? Tem uma rosca interna, é que eu tô vendo que tá um furo, né, então uma rosca interna que tem, né, como padrão ali, diâmetro 10 no caso, né? E ele falou, como é que você responderia um operador que perguntasse, tá, qual que é o furo que eu preciso fazer aqui? Daí eu falei, olha, tomando pelo princípio que ele já fez um furo de centralização, né? Preparou a situação ali, né? Ele já marcou o local certo, ele já fez um furo de centro, né? Para a broca seguir o caminho ali bonitinho, né? Não se perder na hora do primeiro contato, né? Eu estimo que seja um furo entre, falei para ele, né, entre 8 e 9 milímetros, porque você precisa ter pelo menos algo para que os filetes sejam formados, né, os filetes da rosca, ou seja, você precisa furar com menos de 10 milímetros, né, para que a ferramenta venha depois, né, ferramenta de fazer rosca interna, venha depois, né, e
execute esse processo de criação do filete, né? O macho, no caso, né? Então, o que a pergunta trouxe, na verdade, é o fator de será que você consegue, né, mostrar um pouquinho da tua teoria na tua prática, né, nesta situação aqui? E felizmente, né, eu tenho experiência nisso e, claro, me preparei e consegui responder tranquilamente. Parece algo simples, né? E possivelmente mas é isso, eles querem entender, tá, se você tem esse conhecimento, né, se você já passou por isso, se você tá falando que você tem experiência com isso, então me mostra. Até porque eles estão fazendo uma pergunta que possivelmente eu vou encontrar no meu dia de trabalho, né? No meu dia a dia de trabalho como engenheiro, né? Na Alemanha, entendeu? Então eles querem precaver, né? Querem, tá, se esse engenheiro fazer parte da nossa equipe, nosso grupo, ele vai conseguir dar suporte ali na fábrica, por exemplo? Entendeu? Então esse tipo de coisas eles também, né, simulam e daí você utiliza seu conhecimento teórico e prático para mostrar que essa pergunta técnica foi fichinha, né? E é preparação também, né? Show! Então, próxima pergunta técnica numa entrevista de emprego para engenheiros na Alemanha, ou seja, você está se aplicando a uma vaga de engenharia na Alemanha, né, para ser engenheiro e está na entrevista técnica. Então, qual que é o perfil dessa pergunta? A empresa ela vai olhar no teu currículo, né, e ela vai ver algo específico, ou seja, imagine que seja ali, no meu caso, sempre é algo relacionado a modelagem 3D ou a usinagem de comando numérico computadorizado, né, com comando numérico computadorizado, CNC, ou código de programação, várias coisas que eu coloco no meu currículo, né, porque eu tenho experiência com isso e conhecimento. Então eles chegam e falam, tudo bem, você pode me explicar um pouquinho sobre isso? Ou seja, eles não fizeram nenhuma pergunta. Eles estão olhando para o tema que está no teu currículo, né, que está na tua carta de intenção, e eles estão falando, você pode me explicar um pouquinho sobre isso? Ou seja, eles querem entender realmente qual a sua percepção e como você consegue resumir esse tópico. Então, uma dica para que você se prepare é, quando você tiver tópicos principais aí no teu currículo, no teu documentação de aplicação, você saiba fazer um resumo, saiba explicar cada um deles de uma maneira simples, concisa, né, como se fosse para um leigo. Até porque manager, ou ele nunca aprendeu o que você está falando, ele ouviu por cima, ou ele já passou por isso, mas já faz bastante tempo que ele não cuida da parte técnica. Manager não tem que cuidar da parte técnica. Ele fica mais no gerenciamento. Ele correlaciona as atividades com o profissional, né? Então ele demanda, até esqueci a palavra. Ou seja, ele coloca o profissional com o desafio, com o problema e próximo, né? Ele gerencia esse projeto. Enquanto, né, quando você não é o manager, você executa isso na parte técnica. É óbvio que quanto mais técnico ele for, melhor, mas não necessariamente ele precisa estar ali com tudo na cabeça fresco. Então, se você conseguir explicar de maneira concisa para ele, e ele vai relembrar talvez um pouquinho do tópico e tal, é bastante interessante, né? Então, é isso, é se preparar sabendo exatamente o que você escreveu, e é óbvio, se você escrever algo que não é verdade, a casa vai cair aí, né? Então nunca minta numa aplicação, nunca minta no currículo, né? Isso aí não faz sentido, né? Até pela ética do profissional que nós somos. Então, melhor você não colocar porque você não tem, ou colocar que você está fazendo, você está aprimorando essa habilidade, do que colocar que você é expert, que você tem total conhecimento e chegar na hora ali e mostrar que não tem, tá bom? Show! Todas as perguntas que eu
todos os tipos de pergunta que eu preparei e já falei. Agora eu quero falar sobre um pouquinho enfim, das dicas de preparação para que você esteja pronto na hora da entrevista técnica de engenheiro na Alemanha. Ou seja, você passou da primeira entrevista, que normalmente não é técnica, ela é mais relacionada a soft skills, a RH, a ver se você está alinhado com a empresa, se a empresa está alinhada com o que você quer, e depois vai para a próxima, que daí fica um pouco mais detalhado e profundo em relação a isso. E daí entra um pouquinho na parte técnica, como normalmente, né? Mas pode acontecer de ser na terceira entrevista e em pouquíssimos casos não tem nada técnico. Pouquíssimos casos. E é óbvio que tudo que eu passei é relacionado a algo técnico, né? Mas ela toma direções diferentes, dependendo do tipo de pergunta, né? Que o recrutador, que o manager, que o responsável pela vaga fará a você, tá bem? Show! Então, dica de preparação para quem está no período de aplicação ou vai ter uma entrevista técnica aí, ou possível entrevista técnica com os recrutadores, managers, né, ou talvez um profissional sênior de engenharia, né, na Alemanha. Primeiro, pergunte por e-mail se você precisa se preparar para algo específico. Sim, seja simples, direto e pergunte. Por exemplo, na hora que você for ser convidado ou você ter sido convidado para a segunda etapa, né? Você passou a primeira, não teve pergunta técnica, foi para a segunda, né? Você vê ali que tem um engenheiro sênior, que tem um manager. Opa, então vai ser um pouquinho mais detalhado. Então você se prepara agradecendo a oportunidade, né? E pergunta, depois de agradecer a oportunidade da segunda entrevista ou da terceira, eu gostaria de saber se eu preciso me preparar ou se existe algum tópico que eu possa me preparar para, né, para estar mais, vamos dizer assim, confiante ou mais pronto para a entrevista, né? É óbvio que dá para formular melhor. Agora não tá vendo na minha cabeça o que normalmente eu formulo, mas independente disso, é assim, é você ser sincero no sentido de, olha, né, tendo visto que agora é a segunda etapa, talvez podemos ir um pouquinho mais técnico, então existe algum tópico específico ou algo que eu possa fazer para me preparar para que a gente tenha uma conversa, né, mais produtiva, né, que eu esteja mais tranquilo, mais confiante? Ser sincero, porque isso mostra que você quer se preparar, você quer trazer o melhor que você tem, entendeu? E na maioria das vezes eles falam, olha, não, vai ser relacionado a isso, ou vai ser relacionado basicamente às responsabilidades da vaga, então você sabe que não vai fugir muito. E óbvio, se vier algum tópico específico, melhor ainda, mas normalmente vem isso, ou não vai ter nada, não precisa se preparar, ou vamos falar sobre a sua experiência e sobre a responsabilidade relacionada à vaga que você está se aplicando. Ou seja, estuda a vaga e estuda o que você teve na tua carreira, né? Porque é isso que você vai ter que falar. E ninguém melhor do que você mesmo para falar da tua carreira, da tua vida. Então, é só se preparar, é só revisar. E isso parece simples. Só que se você não faz isso, chega na hora, você se embanana, você não consegue lembrar, você não coloca da maneira legal, sua narrativa fica horrível e simplesmente você não entrega o profissional excelente e a oportunidade que eles vão ter de te contratar, de te dar a oportunidade, né, dessa vaga de engenheiro na Alemanha. Então, se prepare com toda certeza, beleza? Pergunta por e-mail o que, ou se vai ter algo e o que você pode fazer para se preparar, tá bem? Um segundo tópico aqui relacionado à preparação para engenheiros que vão ter uma entrevista técnica na Alemanha é basicamente você
revisar todos os tópicos técnicos que você colocou na aplicação, ou seja, no currículo, na carta de intenção, tudo, certificados, tudo que você mostrou para eles, que tem a ver com a parte técnica, né? Porque estamos falando de pergunta técnica. Tudo que você mostrou para eles, que você apresentou a eles na aplicação, você precisa dominar. Ou seja, se você tem conhecimento avançado em algo, você precisa dominar algo avançado. Se é básico, dominar algo básico, tá bem? E, como eu falei, é óbvio que você pode não lembrar de algo durante a entrevista, só que você precisa saber o caminho para encontrar isso. Você precisa mostrar que você sabe como encontrar a resposta. Se você não tem ela na hora, tá tudo bem. Várias vezes no trabalho eu ia lá pro livro para eu lembrar, cara, qual que é aquela fórmula mesmo? Por quê? Porque eu não vou lembrar a fórmula. Até porque nem precisa, né? Na universidade você tinha que lembrar a fórmula às vezes. Só que no dia a dia não precisa. Então eu sabia que eu preciso, nessa fórmula, eu preciso do quê? Eu preciso da dimensão, disso, daquilo. Só que qual que é a fórmula? Não lembro. Então deixa eu pegar, eu tenho certeza. Entendeu? Então é isso que você precisa mostrar, precisa se preparar e tá pronto para, né, se vir a possibilidade de qualquer tópico que está no teu currículo ou na tua carta de intenção, né, ser perguntado, ser indagado, você ter confiança e tranquilidade e ter uma narrativa muito boa para cada situação. Beleza? Show. Por último aqui, mas não menos importante, é a sua prática, ou seja, você precisa praticar e praticar as suas respostas. Primeiro, você perguntou se existe a possibilidade de perguntas técnicas, quais são os temas. Beleza. Normalmente vai gerar em torno do que tem serão as suas responsabilidades na vaga que você está se explicando e ou o que você tem de base técnica no teu currículo, na tua aplicação. Então, você revisou esses tópicos, né? Você fez ali um apanhado de ideias, de histórias, de situações, colocou numa narrativa, cada situação numa narrativa, agora é prática. Você tem que realmente praticar. É falar com o espelho, né? Falar sozinho, é gravar, é explicar para alguém. Não precisa ser um manager, pode ser um amigo, pode ser a namorada, namorado, pode ser a mãe, o pai, pode ser qualquer pessoa que você tenha que explicar. E o mais legal é se ela não for na área, porque daí você realmente tem que explicar da maneira mais... você tem que trabalhar com a tua comunicação. O público que está recebendo essa informação é um público leigo, né, no caso, quando você está explicando para alguém que não é engenheiro. E daí você tem que explicar da maneira mais simples ou mais detalhada, ou com palavras menos rebuscadas, ou explicar, né, na hora que você for utilizar alguma coisa. Se eu for falar broca, a pessoa não vai entender. Mas se eu falar a ferramenta que faz o furo, né, que se chama broca, já melhora, entendeu? Então essas coisas. A prática faz a perfeição aí. Nem a perfeição, é a excelência, no sentido de que você não vai falar exatamente o que você treinou, você vai seguir esse mesmo caminho, né? Você já vai ter... É como se você tivesse uma mata, né? E a primeira vez que você praticou, você abriu a mata um pouquinho. Segunda vez, você abriu de novo. Terceira vez, vai ficar automático. Então você já vai meio que saber, né? Guiando pelos traços, né? Pelas palavras-chave que você utilizar. E vai ter uma noção melhor. Vai soar muito bem a sua narrativa quando você preparar antes e treiná-la. Beleza? Olha, vou te falar. Esses tópicos falados aqui, esses tipos de questões técnicas e esse apanhado aqui de preparação vai fazer você se destacar em relação aos outros profissionais. Normalmente nós somos confiantes, né, cara? Sei lá, enfim, eu manjo, isso aqui eu sei, mas não adianta. Se você não se preparar, se você não tiver extremamente, como dizer, não só preparado, mas extremamente focado nesse processo, que é um processo mais trabalhoso, né, de aplicação e de foco, né, na preparação, nas respostas, na narrativa. Se você não tiver foco nisso, você se perde. Você se perdeu, é meio que jogo de sorte.
talvez você se perca e consiga se recuperar, talvez se perca e fique algo feio, fique algo realmente desconfortável, de você não saber nem, tipo, ai, caraca, o que eu vou falar, ou, enfim, não foi uma boa história, eu vou pra próxima. É óbvio que pode acontecer esse tipo de coisa, você não deve se lamentar por isso, mas trabalhar para que não aconteça. Então, é esse trabalho que eu estou falando, né? Para resumir aqui, preparação, pesquisa, trabalhar na sua narrativa e treinar. É isso. Preparação, pesquisa, trabalhar na narrativa e treinar. Esse é o ciclo para você estar muito bem preparado para a entrevista técnica de engenheiro na Alemanha, beleza? Engenheiro, engenheira, espero que eu tenha ajudado, espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma